Graça e paz, igreja. Que alegria, meus irmãos, poder estar aqui mais uma vez num culto festivo. Estivemos pela primeira vez no ano passado, nos 17 anos, e poder voltar aqui é muito bom. A Deus pela vida das nossas crianças. Nós compreendemos que elas não são o futuro da igreja. As crianças são o presente da igreja, não é? A igreja cuida das suas crianças porque elas são o presente da igreja. É um ministério fundamental, extremamente importante para a vida da igreja hoje. Não apenas amanhã, certamente amanhã, mas hoje elas já são o nosso presente. Meus irmãos, eu dizia que estou muito emocionado hoje em poder voltar aqui, em poder estar com os irmãos celebrando os 18 anos, não é? 10 mais 8, não é? 10 mais 8 anos dessa amada igreja. Como é bom poder compartilhar esse momento com essa igreja, com os irmãos. Como é bom também poder ouvir o testemunho que foi dado aqui. Uma síntese da história da igreja, do início da igreja, e certamente que a emoção da família pastoral, da família ministerial, emociona toda a igreja também. Eu gostaria de dizer para você uma coisa, inclusive, a princípio, é para a família pastoral, mas também para a igreja. Momentos como esse aqui, em que foi colocado, obrigado, querido, o momento de início da igreja e outros momentos que a igreja já viveu, há uma palavra muito importante para isso. Isso são marcos. Marcos. E a palavra é: não remova os marcos. Não remova os marcos, porque eles são importantes para voltarmos a eles. Existem momentos que nós precisamos voltar à nossa história. Nós precisamos voltar àqueles momentos que o Senhor nos experimentou, na fé, na graça e no amor. Não remova os marcos, porque eles reacendem em nós o desejo de continuar. Reacendem em nós a gratidão pelo que o Senhor já fez. E depois o pastor Rodrigo falou aqui, e continua fazendo hoje. O Deus que faz hoje é o Deus que fez no passado, na história dessa igreja. O Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje. Ele não mudou, é o mesmo Deus e continua fazendo. E continuará fazendo até a sua volta. Mantenha sempre os marcos acesos, em evidência, para que nós possamos revisitá-los, para que neles nós possamos lembrar do que o Senhor já fez por nós. Em muitos momentos em que o povo esqueceu, em que os marcos foram removidos, eles se encheram de ingratidão. Eles reclamavam do hoje, porque esqueceram do que o Senhor já havia feito anteriormente por eles. E hoje é um dia que nós também devemos guardar na memória. Hoje também é uma estaca que devemos fincar para que possamos visitar e celebrar o Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou. E, meus irmãos, o tema do aniversário da igreja esse ano, famílias aliançadas com Deus. Famílias aliançadas em servir ao Senhor. Nós queremos trazer uma rápida meditação nessa noite, uma breve meditação. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos juntos, então, receber, compreender aquilo que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Por favor, vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 24, este que eu creio que foi o texto áureo de todo esse mês de maio, nas comemorações do aniversário da igreja.
Josué 24, versículo 15. E nós vamos ler também o versículo de número 25. Deixa eu ver se é o 25. Não, o 24. Nós vamos ler versículo 15 e versículo 24. Eu estou me sentindo hoje muito desafiado em trazer essa meditação, irmãos, porque eu preparei um esboço. Eu não sou de preparar esboço, de escrever, pelo menos, esboço para a mensagem. Não tenho esse costume. E hoje eu preparei. Esbocei a mensagem, escrevi os tópicos e os textos bíblicos apenas que eu gostaria de usar. Os tópicos e os textos bíblicos. E lá em casa agora nós somos em 5 pessoas. A minha sogra, que está aqui conosco, ela veio morar conosco no mês de janeiro, então lá em casa tem um homem, 4 mulheres e uma cadelinha, também fêmea. Então, dia de domingo para ir para a igreja é uma correria grande, vocês devem imaginar, não é? Quanto a gente fica feliz aguardando todo mundo se arrumar, se maquiar, pentear cabelo, fazer chapinha. E lá em casa, a minha esposa é cabeleireira, ela tem um salão em casa. Na casa fica o salão dela. Então, é obrigatório o tratamento do cabelo, né? Dia de domingo, todo mundo precisa lavar, escovar, chapinha e tal. E é uma benção, irmãos. Em toda agitação, eu deixei o meu esboço em casa. Já faz, acho que uns 5 anos que eu não faço o esboço. Eu fiz para hoje, mas ele ficou em casa. Eu acredito que não é um instrumento para eu usar. Então, vamos tentar lembrar, não os tópicos eu lembro bem, mas vamos tentar lembrar pelo menos os textos bíblicos que nós separamos. Josué capítulo 24, versículo 15, diz: porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o versículo de número 24, esse versículo de número 15 é uma declaração de Josué, mas o versículo de número 24 é uma declaração de todo o povo. O texto bíblico diz: e todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor o Eterno, nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Ao Senhor, o nosso Deus, o Eterno, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Essa declaração daquele povo, do povo de Israel, naquele dia, naquele momento. É um momento em que Josué, já perto da sua morte, talvez esse, muito provavelmente, o último discurso dele para o povo de Israel, quando ele reúne todo o povo para falar, e nessa reunião ele faz essa declaração: vocês podem escolher a quem vocês irão servir. E antes do versículo que nós lemos, o texto bíblico relata que Josué traça uma régua histórica desde Abraão até aquele momento. Tudo que Deus já fez pelo povo. Tudo que o Senhor fizera com um braço forte pelo seu povo. Cumprindo suas promessas. Cuidando do povo em toda a jornada. Desde Abraão. Desde o chamado e a promessa feita a Abraão. Passando pelo Egito, passando pelo deserto, passando pela conquista da terra em que eles agora habitavam.
Josué vai dizer: diante de tudo isso, vocês devem escolher. Os pais de vocês serviram a outros deuses, mas vocês devem escolher hoje a quem servais. Se aos deuses dos pais de vocês, a quem eles serviram, os deuses pagãos, ou aos deuses do povo dessa terra em que vocês habitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós decidimos, nós escolhemos servir ao Senhor. A partir daí, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre famílias aliançadas com Deus. Pensando em aliança como um concerto, aliança como um acordo. E a declaração de Josué é um chamamento. A declaração de Josué desafia o povo, chama o povo a fazer essa aliança. Ele convida o povo e convoca o povo a fazer uma aliança. Há um chamado para que as famílias façam uma aliança com Deus. Há um chamado para que as pessoas, na sua individualidade, e as famílias façam uma aliança com Deus. Perceba que ele não diz: escolham a quem vocês vão servir, mas a minha família servirá ao Senhor. Não, antes ele diz: eu e a minha família. A individualidade, mas também a coletividade da família, fazendo um concerto, atendendo a um chamado, colocando-se a servir ao Senhor. Essa aliança com Deus, ela nos traz alguns princípios, e eu gostaria de falar da aliança com Deus, a aliança das famílias com Deus. Precisa acontecer sob alguns fundamentos, algumas bases. E a primeira coisa que nós precisamos entender é com quem nós estamos fazendo aliança. Que características ou atributos Deus tem que estão presentes na aliança. Deus, quando faz uma aliança ou um concerto com o povo, Ele o faz em absoluto. É o próprio Deus se colocando na aliança. Deus, ele não entra em um concerto com reservas. Eu vou fazer uma meia aliança com vocês. Eu vou fazer uma aliança mais ou menos com vocês. Eu não serei Deus completamente nessa aliança. Não. Deus é Deus de alianças e Deus é Deus na aliança. Aquilo que Deus está na aliança que Ele faz. E dentre tantos atributos de Deus, dentre tantas outras características que nós poderíamos falar nessa noite, eu gostaria de destacar 3 características, 3 atributos, 3 prerrogativas que estão presentes na aliança, por parte do Senhor. Não estou dizendo que elas exaurem o tema, não. São muitas coisas que podem falar, mas eu destaquei 3. A aliança com Deus, ela é irrevogável. Ela não pode ser anulada, cancelada. A aliança é irrevogável. Ela não será quebrada, não pode ser quebrada. Uma vez que Deus firma a aliança com o seu povo, Deus firma a aliança com a família, essa aliança não será quebrada. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo de número 29, o texto bíblico, Romanos capítulo 11, versículo 29, o texto bíblico diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus é irrevogável. O concerto dele, a aliança que ele faz, não pode ser revogada. A palavra do Senhor não é cancelada, não é nula, independente das circunstâncias. Isso é importante, porque quando nós firmamos um contrato, por exemplo, quando nós fazemos um acordo entre partes, existem cláusulas que permitem o distrato.
Existem cláusulas no contrato que já prevêem que, se uma das partes não cumprir com o acordo, esse contrato é quebrado. Prevêem situações que, se elas vierem a acontecer, o contrato estará anulado. Mas a aliança com Deus, o acordo que Deus faz, ele é irrevogável. Deus mantém a sua aliança. E nós estamos falando aqui das características de Deus na aliança. Ele mantém a sua aliança. Muito embora nós possamos agir de forma contrária à aliança, as nossas atitudes podem fugir do acordo, do pacto. Deus mantém a aliança. O interesse do Senhor não é encerrar a aliança, mas é, diante da aliança quebrada, Ele renovar a aliança. Ao invés de dizer assim, já que você não cumpre com a aliança, eu estou aqui acabando com essa história. Eu estou aqui encerrando esse pacto que nós fizemos. O interesse do Senhor, o desejo do Senhor é que a aliança conosco seja renovada, restaurada, mas a sua palavra não é anulada. A sua palavra não volta atrás. Uma segunda característica também é que a aliança com Deus ela é imutável. A imutabilidade também é uma característica de Deus. Em alguns textos bíblicos nós podemos ver Deus sendo revelado como imutável. Mas me chama a atenção o texto de Malaquias, capítulo 6, versículo de número... Malaquias 3, 6. Capítulo 3, versículo de número 6. Malaquias 3, 6 diz assim: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Eu, o Senhor, não mudo. A aliança com Deus está debaixo de uma palavra de acordo pactual, de que não muda. Perceba, queridos, que ao passar do tempo, as mudanças sociais, culturais, elas começaram a modificar muita coisa no relacionamento do homem com Deus. Existe muita deformação daquilo que o homem pactuou com Deus, de obedecer a sua palavra, de servi-lo, de amá-lo sobre todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo. Com o passar do tempo começou-se a relativizar a aliança por parte do homem. O homem começa a modificar a aliança e dizer assim, olha, essa parte da aliança não cabe mais hoje, caducou. Essa parte da aliança não se aplica mais hoje em dia. Nós precisamos mudar algumas coisas da Bíblia, precisamos modificar alguns pensamentos, algumas doutrinas, porque elas já não são mais importantes. Eu me recordo que na minha época de criança, eu tinha uma irmã que ela frequentava uma determinada igreja, diferente da nossa, e naquela época, ali na década de 90, tinha umas situações interessantes. A nossa família toda batista, e ela era de uma outra denominação, e naquela época não se podia, na denominação dela, ver TV, não podia ver TV. Então os irmãos daquela igreja não compravam TV.
E ela costumava me levar para os cultos. Me levava para os cultos, às vezes, lá na igreja dela. E eu lembro de alguns flashes. A minha memória é muito boa, pastor Rodrigo. Eu lembro de alguns momentos em que os pregadores falavam muito forte, batiam muito assim, de que o crente não pode ver novela. É pecado ver novela. O crente não pode ter TV, não passa coisa boa na TV. E uma das coisas que eu lembro é que ele falou assim: eu tenho saudades, estou falando lá na década de 90, eu escutei um senhorzinho, bem cocunda, e ministrando um culto num lar, numa casa. Ele disse assim: eu tenho saudades do tempo que nem geladeira a gente podia ter em casa. Nem geladeira a gente podia ter em casa. Hoje já está todo mundo com geladeira. Que absurdo. E ali, naquela época, não podia ter TV. E hoje, nós quando vamos visitar a família lá na Paraíba, nós visitamos a minha irmã, e lá tem 2 TVs na casa dela. Né? 2 TVs na casa dela. Porque nós mudamos. Nós mudamos, a nossa palavra muda. Nós vamos sendo mudados com o passar do tempo, mas nós precisamos ter cuidado, porque o Deus com o qual estamos aliançados, Ele não muda, Ele é imutável. A palavra dele é a mesma. A aliança que ele firmou com o seu povo não muda. Ela não é revogada. Ela não é mudada. Continua o mesmo. A aliança de Deus é eterna. Deus não estabeleceu uma cláusula resolutiva na aliança. Quando acontecer isso daqui, encerrou a aliança. Não, a aliança é eterna. Hebreus 13, 20 e 21, a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21, dizem assim: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dEle, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus estabeleceu uma aliança eterna com seu povo. Essas são 3 características, 3 atributos da parte de Deus presente na aliança. Certamente nenhum de nós pode alcançar esses atributos. Nenhum de nós. Nós não somos capazes de cumprir a irrevogabilidade, a imutabilidade e a eternidade. São atributos exclusivos de Deus. Pastor, mas e nós? Como nós entramos na aliança? Nós não vamos entrar com esses atributos porque eles são divinos. A aliança é cumprida por nós através da obediência. Só que para a obediência eu gostaria de destacar 2 pontos anteriores a ela. Para que possamos chegar a obedecer aquilo que nós pactuamos ou devemos pactuar com Deus. Antes de obedecer, é necessário conhecer o Senhor. Porque não se pode obedecer a um Deus que não se conhece. É preciso conhecer o Senhor. Por isso que o profeta Oséias vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus se revela a nós para que possamos o conhecer. Não
é possível obedecer a Deus e cumprir com Ele uma aliança se não o conhecermos. Se não torna-se uma aliança fragilizada da nossa parte, superficial, talvez até ritual apenas. A aliança que nos leva às programações da igreja apenas. A aliança que não nos conduz a um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Portanto, é necessário conhecer o Deus das alianças, ou o Deus da aliança, perdão. Para que possamos obedecer ao Senhor, é necessário crer nele. Porque sem crer, sem fé, é impossível agradar ao Senhor. Não há firmeza na aliança se ela não tiver da nossa parte o fundamento da fé. É necessário conhecê-lo e crer nele. E crer nele é desafiador para todos nós. Crer nele é independente, ou além das circunstâncias. Mesmo quando as circunstâncias nos mostram o contrário. Mesmo quando elas nos fazem olhar para o embaraço, nós precisamos crer porque conhecemos. Isso me faz lembrar, eu não sei se falei isso aqui no ano passado, também se eu falei já faz um ano, não tem problema eu falar de novo. Mas aconteceu uma situação interessante sobre fé, lá na Paraíba. E era uma igrejinha, numa cidade chamada Esperança, a igreja dos nossos irmãos assembleianos. E o pastor da igreja, na época, é o que hoje é o presidente das Assembleias de Deus lá no estado da Paraíba. Me fugiu o nome dele agora, mas bastante. Zé Carlos. É paraibano também? Não? Pastor Zé Carlos de Lima. Ele era pastor de uma igreja lá na cidade de Esperança. E ele contou que haviam já quase 2 anos, irmãos, sem chover. Isso é bem comum. Tempos muito escassos de chuva. E já quase 2 anos que não chovia. E são cidades pequenas que dependem muito da chuva, mas muito da chuva. Não há indústria, não há outras áreas de desenvolvimento. As pessoas dependem da chuva para poder plantar e criar. E o povo estava sofrendo. Já faltava água para o uso doméstico, o gado já não tinha o que beber, as lavouras já não existiam mais, era uma sequidão muito grande e eles precisavam de chuva. O pastor disse assim, nós vamos fazer aqui um propósito de oração na igreja, domingo à noite. Irmãos, está sem chover esse tempo todo, tá todo mundo sofrendo. Vamos fazer um propósito de oração. Vamos 30 dias de oração. 30 dias de oração aqui na igreja, todos os dias. Todos os dias. Pedindo a Deus chuva. E eu tenho certeza, se ao final dos 30 dias, Deus vai nos abençoar com chuva. Eu tenho certeza. Vamos orar 30 dias. A partir de amanhã, eu vou estar na igreja e os irmãos estão convidados. Quem estiver aqui vai orar pedindo chuva a Deus. Na segunda-feira, 7h da noite, os irmãos estão chegando na igreja para esse propósito de oração. E lá vem uma irmãzinha com um guarda-chuva debaixo do braço. Os irmãos chegando para o culto e vai chegando a irmãzinha com guarda-chuva. E os irmãos olhando para ela chegando, disseram, a irmã não está bem. Pastor, o senhor não fique fazendo essas coisas não, porque olha como a irmã está. Ela veio com guarda-chuva debaixo do braço.
2 anos sem cair uma gota d'água aqui. E ela veio com guarda-chuva debaixo do braço. E o pastor José Carlos, eu não estava lá, tá, irmãos? O pastor José Carlos disse assim, irmãos, 8h30 da noite, o vento começa a bater na porta da igreja, balançar a telha. 9h da noite, o culto está encerrando debaixo de chuva. No primeiro dia de propósito, Deus manda chuva. 9h da noite, mas era chuva. Muita chuva, muito forte. E agora está todo mundo dentro da igreja. A irmãzinha abre o guarda-chuva. Ela diz assim, eu conheço meu Deus. Vocês riram. Eu conheço ele, por isso eu trouxe o guarda-chuva no primeiro dia. Eu trouxe no primeiro dia por conhecê-lo. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos crer nele para poder obedecê-lo. Eu e você cumprimos a aliança com Deus quando nós o conhecemos, cremos e o obedecemos. Essa é a nossa participação na aliança. É assim que eu e você precisamos nos desafiar. Precisamos nos entregar. Eu disse há pouco que Deus ele se coloca em absoluto na aliança. Deus não entra com reservas na aliança. Ele não faz uma aliança mais ou menos. Deus é Deus na aliança. E eu e você precisamos estar aliançados com o Senhor por completo. Aliançados com o Senhor, entregues completamente à aliança com Ele, as nossas famílias, as nossas casas, a nossa igreja, completamente aliançados, conhecendo, buscando, servindo, crendo no Deus com quem estamos aliançados. Mas para finalizar, gostaria de lembrar dos benefícios da aliança. Aqui no capítulo 24, o próprio escritor bíblico relata acerca dos benefícios da aliança. Aquilo que já aconteceu. Ele diz, olha, desde quando Deus fez uma aliança com Abraão, Ele tem beneficiado o seu povo. Deus tem cuidado, Deus tem provido, Deus tem protegido. Provisão, proteção, condução, comunhão. São benefícios da aliança. Vamos ler Ezequiel, capítulo 37, versículos 26 e 28, para finalizar. Ezequiel 37. Versículo 26, diz assim, eu celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Aleluia. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. A aliança com Deus produz a paz. Não é a ausência da guerra. Não é uma promessa de ausência da luta. Ele não promete a ausência da dificuldade, mas ele diz, acima da guerra, acima da luta, da dificuldade, da tribulação, haverá paz por causa da aliança. O apóstolo Paulo vai dizer assim, a paz de Deus, que excede, supera todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Coração guardado em Cristo Jesus é um coração em paz. É uma aliança eterna. Ninguém vai findar. Ninguém poderá pôr um fim. Eu os firmarei e
os multiplicarei. Haverá crescimento. E constituirei o meu templo, o meu santuário, entre eles para todo sempre. Assim, meu tabernáculo e minha morada permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Os benefícios da aliança nos garantem que esta palavra é a nossa esperança. Assim como na carta na carta de Apocalipse diz assim: eis aí o tabernáculo de Deus descendo, e ele habitará com o seu povo. E ele será o seu Deus, e nós seremos o seu povo. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro e nem dor. A nossa aliança é eterna. E ele habitará conosco. Os benefícios da aliança é de que para sempre ele será o nosso Deus. Para sempre haverá provisão. Para sempre haverá proteção. Para sempre haverá comunhão, relacionamento com Ele. E nessa noite aqui, mais uma vez ecoa em nossos ouvidos o chamado irrevogável, o chamado imutável e eterno do Senhor. Escolhei, pois, hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a tua família esteja aliançada no Senhor. Que a tua vida esteja aliançada no Senhor. Para que todos nós, família de Deus, possamos guardar em nossos corações a firme esperança que não murcha. Cristo em nós, esperança da glória. Para encerrar esse momento, porque nós ainda temos uma vasta programação, eu gostaria de dar a última palavra sobre o tema, é de que Deus renova a aliança, irmãos. Talvez alguém aqui nessa noite diga: pastor, eu falhei na aliança. Um dia eu fiz uma aliança com Deus, eu me comprometi com Deus, mas eu falhei na aliança. Sabe, irmãos, esse povo que estava lá naquele dia, ouvindo Josué falar, lembra da declaração que eles fizeram? O Senhor, o eterno Senhor, a Ele nós serviremos para sempre. E as suas palavras obedeceremos. Pois é, quando Josué morreu, e os anciãos que ainda estavam ali morreram, o povo esqueceu da aliança. A Bíblia diz que uma geração futura não conhecia ou não conheceu a Deus. O povo falhou com a aliança. E tantas vezes o povo falhou com a aliança. Mas eu falei aqui que o Senhor, Ele não está disposto a encerrar a aliança por causa da falha humana. Mas o que Ele deseja é renovar a aliança. As alianças quebradas, o Senhor, Ele renova. O Senhor refaz. Se você tem alguma dificuldade, converse com Ele hoje. Se houve alguma dificuldade na tua vida, na tua casa, na tua família, em que a aliança foi quebrada, hoje o Senhor pode restaurar essa aliança. A palavra dele não mudou, Deus é o mesmo. O pacto é o mesmo. Hoje mesmo você pode ter a sua aliança renovada com Deus. A tua família aliançada com o Senhor. E meus irmãos, há 1 ano e 5 meses, Satanás ele chegou numa família para destruir a aliança, quebrar essa aliança. Satanás chegou numa família e agiu de modo a quebrar
a aliança que a família tinha de servir ao Senhor. E aquela aliança foi interrompida, quebrada. E nós chegamos lá em Sorocaba nessa época. E o Senhor vem agindo, tratando, falando, se revelando. E hoje, essa irmã, ela ligou para mim e disse assim: pastor, a aliança de 1 ano e 5 meses quebrada, que me trouxe tanta dor, tanto sofrimento, a mim e a minha família, eu quero lhe dizer que hoje o Senhor está restaurando. Hoje, o Senhor está restaurando a aliança, e a partir de agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria, se o Senhor me permite, de que pudéssemos orar por essa família, pela Cristiane e o Adalto. Vem aqui para a gente orar por eles. Vamos ficar de pé? Estamos encerrando essa palavra. Mas eu gostaria...